Hoje nós vamos falar sobre 3 mentiras que me falaram quando eu comecei a produzir músicas, né, produzir, cantores e assim por diante, né, e como que eu me atrasei por causa dessas mentiras que eu ouvi e li também bastante vezes aqui na internet em si, tá. Então se eu tivesse acreditado mesmo no que me disseram lá no início, tá, talvez eu tivesse, avançado o dobro em metade do tempo, tá. E quando eu comecei a mexer com produção, a trabalhar com produção, né, eu acreditava muito que eu lia nos fóruns, né, e ouvia de amigos e assistia alguns vídeos e assim por diante, tá. E aí eu caí em 3 mentiras que são clássicas, né, que provavelmente você também já ouviu, tá, e isso acaba nos atrasando. O problema é que essas mentiras, né, travam quem está começando, tá, e fazem a gente gastar dinheiro à toa, perder tempo com bobagem e duvidar da própria capacidade, tá. Então, nesse vídeo eu quero abrir o jogo com você e te contar 3 maiores mentiras que me contaram quando comecei e o que realmente importa aprender no início, da sua jornada aqui como produtor musical, beleza? Então, a primeira mentira que você acaba ouvindo e acreditando quando você não tem já a experiência necessária, né, para poder ter a confiança que você precisa ter, é que você precisa de equipamentos caros para ter qualidade. Então, aprender a gravar e mixar bem faz muito mais diferença do que você ter um microfone de R$ 3.000, R$ 5.000, que seja, tá? Então, as gravações que você já fez com equipamentos simples podem soar bem, pode soar profissional, tá? Não é em si. Claro que o equipamento de qualidade, ele vai te entregar mais qualidade, ou deve entregar mais qualidade, mas se você não tiver o conhecimento para poder manusear ele, administrar ele, configurar ele, não vai adiantar nada, ele vai trabalhar e vai ser usado como um equipamento barato sem qualidade, entende? Então, mais do que o valor, né, do equipamento, é o valor do seu conhecimento. Então, aprender o simples, né, bem aprendido, bem aplicado, né, respeitando as regras, né, do jogo, você vai ter uma evolução muito maior e vai entregar, né, um trabalho muito melhor com pouco equipamento, tá. Então essa mentira, acaba fazendo com que a gente acredite nela, né, e a gente fique preso, porque a gente sempre fica pensando que a gente precisa do melhor computador, do melhor microfone, da melhor interface, do melhor teclado, da melhor guitarra, sendo que para começar você precisa mais do seu conhecimento, da sua força de vontade, tá, do que realmente um equipamento caro. Claro que quando você conseguir dominar todas essas questões, o equalizador, compressão, saturação e várias técnicas de mixagem que você pode ser aplicado, masterização também, automaticamente você vai, né, buscar equipamentos melhores para poder atender agora esse nível de consciência, de conhecimento que você tem agora. Mas no início você não precisa de todo esse equipamento, todo esse aparato tão caro para poder estar, trazendo, entregando os resultados satisfatórios. Bom, a segunda mentira que eu ouvi lá no início, e talvez você tenha ouvido também, e está te impedindo de evoluir na produção musical, é que você tem que dominar tudo para começar. Na verdade, a gente não domina tudo em nada, né? Se for parar para pensar assim, em toda a nossa vida, a gente está sempre em aprendizado. Então, quando você nasce, uma das primeiras coisas que você tem que aprender, né, sozinho, é aprender a respirar sozinho. Depois você tem que aprender a comer, né, sozinho, a começar a ter as suas necessidades supridas, né, porque você não sabe ainda. Você ainda é um bebê totalmente, né, lutando para sobreviver. Então, também na produção musical aqui, né, você precisa desse mesmo processo, você precisa aprender, mas aprender gradativamente ao longo do tempo. Você não vai dominar tudo, as frequências principais das vozes, a compressão principal, qual a taxa de ratio que você vai usar, né? Você não vai precisar saber tudo isso de início, beleza? Você só precisa saber o básico, só que o básico bem feito. Então, o básico de gravar, o básico de editar, de mixar, né, de masterizar e assim por diante. Então tudo que isso que você aprender vai ter uma curva, né, de aprendizado. Então, na medida que você vai dominando essas coisas, essa linha vai subindo, ela não vai manter reta ao longo do tempo, ela vai subir automaticamente, tá. Então você tem que focar nos fundamentos, né, de equalização, fundamentos de compressão,
fundamentos de saturação, que seja, de efeitos, de reverb, de delay. Então existem várias, né, fundações, digamos assim, né, várias bases ali que você vai começar a montar, né, a sua base de conhecimento. Então depois você vai agrupar tudo isso, e isso vai te entregar o resultado que você almeja, tá? Então essa aqui é uma mentira que muita gente no início acaba caindo, tá? E acaba se frustrando depois por não ter essas clareza, né, quando está começando, beleza? A terceira mentira que eu ouvi, que eu ouvi particularmente, que provavelmente você também já ouviu, é que se não ficou bom é porque você não tem o dom. Muitas vezes a gente ouve essas críticas, né, de pessoas que não construíram nada e é até complicado a gente, né, debater sobre isso. Mas a verdade é que a produção é uma habilidade e não o dom, tá? Então se aprende com prática, né, e o feedback e constância. Então com esse triângulo aqui de coisas você vai conseguir com certeza melhorar ao longo do tempo. Da mesma forma que a gente tem um conhecimento, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, experiência ao longo da vida, também a gente vai tendo esse mesmo processo quando a gente começa a trabalhar com produção musical, tá? Então a gente tem que começar a pensar que a gente não é bom em tudo que a gente começa ou que está aprendendo, a gente vai aperfeiçoando isso ao longo do tempo. Então, você vai começar a ver a sua evolução e eu sou prova disso, dessa evolução. Eu ainda vou trazer um vídeo sobre isso e eu vou mostrar na prática, uma produção minha muito antiga e hoje as produções que eu consigo entregar, para você ver a diferença que é, né, e a evolução. Então se você quer que eu grave esse vídeo e mostre para vocês, comente aqui abaixo, eu quero ver esse vídeo da produção antiga, tá? Eu quero ver esse vídeo, seja que for aqui, comente aqui abaixo, só para eu entender se você quer realmente, essa galera que acompanha aqui quer ver essa evolução, essa minha evolução no caso, aqui específica, beleza? Você vai ver que a gente, né, esforçando, batalhando, manter a constância, sempre buscando mais conhecimento e treinando, e praticando e errando, a gente consegue evoluir. Isso é questão de tempo e com certeza todos são capazes, tá? Então, para a gente concluir, né, a primeira mentira que eu te falei que é sobre você precisar de equipamentos caros, você não precisa de equipamentos caros para começar ou para entregar um resultado satisfatório, beleza? A segunda mentira foi que você tem que dominar tudo para poder começar. Não, você não tem que dominar tudo, mas você vai dominar tudo ao longo do tempo, tá? É diferente. E a terceira mentira é se você não ficou bom, né? Se não ficou bom o resultado, é porque você não tem um dom. Então isso não é verdade, não acredite nisso, mas busque sempre melhorar, tá? E para concluir, né? Se você acreditou em alguma dessas mentiras, comenta aqui quais dessas mentiras já te travaram no seu processo, tá? Ou te contaram alguma coisa diferente, conte aqui embaixo também nos comentários, beleza? Se você quer um caminho mais claro para evoluir na produção musical sem se perder nesse mito, né, dessas mentiras, segue o canal, porque aqui a gente fala sobre o que realmente funciona, o que realmente funcionou para mim. Eu sou a prova disso porque eu não tenho nenhum certificado de engenheiro de áudio, nenhuma faculdade de música, nunca fiz uma aula de música, né, mas sempre aprendi essas coisas. Então, provavelmente parece muito comigo, justamente por isso, porque a gente consegue passar as mesmas experiências, ou às vezes está passando, já passou pelas mesmas experiências, então a gente consegue linkar a pessoa com aquela situação e aí a gente acaba se identificando. Então, com tudo isso, eu espero que todos esses vídeos que eu já postei no canal, né, tenham ajudado a você de alguma forma, e com certeza vai vir muito mais vídeos aí para a gente poder estudar e explorar e assim por diante, beleza? E lembrando também que está aberto aqui, né, o link para o nosso curso, tá? O do curso que eu gravei a respeito do Cubase, para gravar no Cubase, começar a gravar no Cubase. Se você quer participar, tem interesse, quer aprender, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficar alguma dúvida em relação ao que eu comentei aqui, ou você não concorda ou concorda, comente aqui abaixo, é sempre bom você interagir, porque assim o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e eu também consigo ter um feedback de vocês, se vocês estão gostando desse novo tipo de conteúdo aqui que eu trago para o canal, beleza? No mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, valeu!